Esse vídeo aqui que eu vou fazer vai ser uma análise da música A Jesus, Coração Igual ao Teu. Antes de falar desse louvor, dessa música, eu quero fazer algumas considerações. A primeira consideração é que eu sei que eu vou criar muitos rancores, porque quando você toca em louvor, em música, você toca em algo que as pessoas gostam, as pessoas elas conseguem, vamos dizer, se identificar com aquela música, aquele louvor, e fica muito difícil quando alguém fala. Eu não costumo também falar de louvor, de letras, embora que eu veja muitas letras que não condizem com a palavra de Deus. Mas essa daqui está sendo cantada em muitas igrejas, eu vou falar. Eu sei que eu vou criar uma certa antipatia em muitas pessoas que ouvirem e virem esse vídeo, mas eu tenho um compromisso com Deus. Então, se não gostar de mim, se não falar comigo, ou se não tem problema nenhum, contanto que eu estou com a consciência tranquila, com base na palavra de Deus. Segundo, alguém pode dizer, mas isso aí, se você falar sobre isso, vai ser uma hipocrisia, porque quem é que não passa por isso, por essa letra? Eu quero dizer que eu não passo, eu não concordo com essa letra. Isso não significa que nós não pecamos, não estou falando isso, não significa que nós falhamos, que nós caímos, não, isso não significa isso. O que estou vendo é a postura de quem realmente não nasceu de novo, segundo as Escrituras, que essa música, esse louvor, escancara. E algo mais grave ainda, isso é cantado na igreja. As pessoas estão cantando, absorvendo isso como algo verdadeiro, como algo, né, cantando como sendo uma adoração a Deus. Então, depois, critique depois de ver todo o vídeo. E eu aceito uma crítica com base na palavra de Deus. Você tem que mostrar na palavra de Deus em que essa letra ela pode ser favorável a uma pessoa que nasceu de novo. Então, vejam que esse texto deixa claro, essa letra deixa claro que as características dessa pessoa que está falando aqui é de uma pessoa que nunca nasceu de novo. Ou seja, os crentes estão cantando, aderindo algo que eles aceitam e que a característica de quem não nasceu de novo. Isso é muito perigoso. Isso é muito sério. Como a igreja está cantando isso? Então vamos lá. Vamos para a letra, né? A letra aqui da Juliane Souza. A Jesus, coração igual ao teu. Olha só que ela começa aqui. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado. Mas, por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato, eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Preste atenção. Ela usa um texto aqui, uma frase que o apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 7. Vamos para lá. Só que, acompanhado dessa frase, ela diz, dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Mas o que diz o apóstolo Paulo aqui? Vamos aqui, Romanos 7, 14 a 19. Porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, o que eu quero. O que eu quero, verso 15 é o verbo grego thelo, que quer dizer eu quero. E sim o que detesto, ele odeia, né?
Misso, o verbo missel, que é odiar. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando no capítulo 7 que ele odeia o pecado. Ele não faz aquilo que ele quer, mas assim, aquilo que ele odeia. A música afirma que ele nem, dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. O bem que eu quero fazer, de fato, eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Depois, a insensibilidade ao pecado é outra característica de uma pessoa que não nasceu de novo. Vejam bem, Deus não descartou que nós podemos pecar, que nós podemos, de alguma forma, falhar. Mas ser insensível ao pecado, isso é de quem não nasceu de novo. Vejamos o que diz a Bíblia aqui, Efésios 4, 17 a 24. Diz aqui, ó. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A insensibilidade é a característica dos gentios que Paulo fala. Paulo diz, não andeis como os gentios. É insensibilidade do coração. Ora, se alguém peca e não tem sensibilidade nenhuma, essa pessoa nunca nasceu de novo. Como é que a igreja está cantando? Olha, eu peco e sou insensível. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Aí, ela diz, eu nem me sinto incomodado, então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir que está tudo bem, se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém, a outra face eu não dei. Vejam bem, ela diz que não consegue perdoar ninguém. Olha o que diz a Bíblia sobre isso. Vamos ver o que diz a Bíblia. Vamos lá, Mateus 18. Olha só, Jesus contou a parábola do credor incompassivo. No final da parábola, que é sobre o perdão, capítulo 18 de Mateus, Jesus diz aqui, indignando-se, não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim o vosso Pai vos fará, se do íntimo não perdoar o seu irmão. Ou seja, uma pessoa que não tem capacidade de perdoar, ela não nasceu de novo. Ela não nasceu de novo. Está escrito, Jesus falou. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros. No original está no particípio. Aquele que suporta, que suportem uns aos outros, diz o texto. Perdoando-vos, aqueles que perdoam mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Paulo diz, revesti-vos como eleito. A característica de um eleito é alguém que perdoa. Agora, alguém diz, eu não consigo perdoar, eu não posso perdoar. Ou duas coisas, claro, não saber o que é perdão. Perdão é não vingar-se. Mas alguém que não consegue perdoar, essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa não tem o Espírito Santo. Tudo bem, você pode perdoar no momento, ou não perdoa no momento, mas ficar a vida toda sem perdão, não consigo perdoar, essa pessoa não nasceu de novo. É o que diz a Bíblia. Aí ela diz, eu não consigo perdoar ninguém, a outra face eu não dei, só o meu ego escutei.
Até amei meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro. Ele se chama, imagine os crentes tudo se chamando que são hipócritas. Louvando a igreja. Na minha hipocrisia, eu sou um hipócrita. Ou seja, se você está sendo hipócrita, confesse. E não fique cantando a minha hipocrisia. Meu Deus, que é isso? Aí vamos lá. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Diz em pele de ovelha, agindo como um lobo. Meu Deus! Imagina os crentes dizendo: aqui, ó, eu sou um lobo, eu estou agindo com pele de ovelha, mas eu sou um lobo. Olha o que Jesus falou dessas pessoas. Mateus 7,15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. São falsos profetas. Olha o que diz aqui, Atos 20, 29, Paulo falando aos presbíteros de Éfeso: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, porque não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai. E a igreja cantando: eu sou um lobo com pele de ovelha. Bem, se vocês, quem quiser ser, mas você é um hipócrita porque você está falando isso. Não, peraí. Dizer que eu sou lobo e que você é lobo, então você tem que se converter. Você é um falso profeta. Você é uma pessoa que está destruindo a igreja. Agora, olhem só o que diz 1 João, capítulo 2, verso 9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha o que diz a música aqui. Ó. Mas meus inimigos odiei. Mas meus inimigos odiei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. E o texto de 1 João diz: aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. Está nas trevas. E essa música é cantada na igreja. E, gente, sinto muito. Os pastores vão me odiar. Os irmãos vão me odiar. Mas essa música aí não tem base na Bíblia, não.